mudar, de realmente aceitar, né, onde está errando, reconhecer o seu erro, aceitar, né, a correção do seu líder, do seu discipulador e reagir diante dessa correção, desse ensino. Então, o discipulado, o que faz, na verdade, toda a diferença não é tanto o discipulador, mas muito mais o discípulo. Se o discípulo está disposto a receber, a abrir o coração, se ele está sem reservas, né, se ele deseja mudança, se ele deseja realmente ser exortado, corrigido, ensinado, e receber isso em amor, né, com alegria no coração, querido, milagres extraordinários começam a acontecer. Isso é fato, querido. Então, o tema dessa mensagem é feridas que curam, feridas que curam. Existem feridas, queridos, que nos trazem cura. Lá em Salmos 141, versículo 5, Salmo 141, versículo 5, eu vou ler para você. Você pode ir anotando os versículos, porque nós vamos ler várias passagens da palavra de Deus. Você pode ir anotando aí, porque eu já tenho tudo aqui na tela do computador, né? Diz assim, Salmo 141, 5: Fira-me o justo, será isto uma benignidade, e repreenda-me, isto será como óleo sobre a minha cabeça, não recuse a minha cabeça. Gente, esse versículo é tremendo, o coração de Davi é algo assim tremendo. Fira-me o justo, será isto uma benignidade, repreenda-me, isto será como óleo sobre a minha cabeça, não recuse a minha cabeça. Davi, ele desejava ser ferido pelo justo, ou seja, ele desejava ser repreendido, corrigido pelo homem de Deus, por alguém que lhe pudesse lhe trazer uma correção de acordo com a palavra de Deus, uma correção que venha de Deus. Ele desejava ser ferido, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido, quando nós somos corrigidos, dói, não é verdade? Dói. A correção, querido, é semelhante àquela ferida que precisa ser limpa, né? Quando era, né, mais jovem, ainda sou jovem, né, mas quando era mais jovem, isso não faz muito tempo, não faz. Eu andava muito de bicicleta, né? E naquela adolescente, né, eu queria andar na mesma velocidade dos carros, né? Então, quando eu caía para valer. Graças a Deus eu não quebrei nenhum osso. Mas quantas vezes cheguei em casa todo ralado, queimado. Eu lembro que uma vez eu fiz um corte muito, muito feio no joelho, muito profundo até, e com aquele medo de ir no hospital, aquela coisa toda, fiz um charme lá em casa e minha mãe não me levou no hospital, né? Eu vou tratar, pode deixar. Eu sei que o negócio infeccionou, eu tenho cicatriz até hoje, né, a marca. O negócio infeccionou muito feio. Aí o que teve que fazer? O que faz quando infecciona muito? Tatiana, me ajuda aí, o que faz? Quando chega lá no hospital, aquilo tudo infeccionado, como é que é? Dá uma lavada, passa a esponja lá, né, a gaze, raspa tudo, meu querido, dói muito, dói muito. E não adianta dar anestesia não, porque não pega, está infeccionado, não tem anestesia que dê jeito. Querido, tem que raspar, né? Dói, mas se você não passar por essa dor, se você não passar por esse tratamento, querido, você nunca vai ser curado, aquela ferida nunca vai fechar, né? Hoje está aqui a marca, né? Eu lembro muito bem daquele dia, né? Ficou marcado, assim como o meu joelho tem uma marquinha. Então, isso, querido, muitas vezes é a repreensão, a correção, né? Às vezes tem que ir lá, fazer aquela raspagem, né? Tirar todo aquele pus, né? Aquela coisa, né? Não muito agradável, mal cheirosa, né? Para que venha a cura. Então, querido, feridas que curam. A correção é você realmente cavar a ferida, lavar a ferida para que venha a cura. Deus, querido, não quer ver seu povo doente nem sofrendo, mas há uma espécie de ferida que produz cura. Essa ferida, ela deve ser praticada pelos cristãos. A correção, a repreensão. Amém, querido? Em amor. Glória a Deus, em amor. Ao dizer, fira-me o justo, Davi não falava a respeito de uma ferida física, e sim de uma emocional. Referia-se ao desconforto, até mesmo dor, que é produzido pela repreensão. E apesar de se referir a algo aparentemente ruim, né? Quem gosta de sentir dor, né? Incômodo. E apesar de se referir a algo aparentemente ruim, ele menciona as bênçãos provenientes desse ato.
e me será por benignidade, será como óleo sobre a minha cabeça. Amém, querido? Então esse homem de Deus, Davi, ele sabia, era uma ferida que lhe provocava dor, a repreensão, a correção, mas ele amava, ele dizia: não recuse a minha cabeça esse óleo, essa ferida me será por benignidade, me será por bênção. Amém? Vocês estão acompanhando até aqui? Aí você pergunta: será que todos nós precisamos ser corrigidos e ensinados? Será que todos nós precisamos ser repreendidos por vezes, exortados? Querido, todas as pessoas, todos nós. Eu vou te dar um exemplo, né? Você conhece muito bem Moisés, a história de Moisés. Moisés, querido, era um homem que passou 40 dias lá diante de Deus, face a face com Deus, recebeu a revelação, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. A palavra de Deus fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. O rosto de Moisés resplandecia diante da presença, da intimidade com Deus. Moisés, sem dúvida alguma, um homem de Deus que tinha relacionamento próximo com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que, em certo momento, precisou o seu sogro, chamado Jetro, lhe ensinar, lhe corrigir. Moisés, lá em Êxodo 18, Moisés, não é bom o que faz. Moisés passava o dia inteiro, né, julgando o povo, desde o levantar até o pôr do sol. Eu fico imaginando aquele 1 milhão de pessoas fazendo fila para receber o conselho de Moisés, para conversar com Moisés, para julgar-lhe a causa. E o seu sogro falou: olha, Moisés, se continuar assim, perecerás tu quanto esse povo também. Então Jetro precisou lhe ensinar, lhe corrigir Moisés. Queridos, se Moisés precisou de um Jetro, quanto mais nós, queridos, também precisamos de Jetro sobre a nossa vida. Precisamos de um líder, de um discipulador que nos ama, que vai nos corrigir, que vai nos ensinar. Olha, Alain, não é certo o que faz. Querido, faz diferente, faz desta maneira, porque perecerás. Lá na frente você vai ver que isso não vai dar certo. Então, é hora de mudar. Isso no seu caráter, isso na sua vida precisa ser corrigido. Amém, queridos? Mas, muitas vezes, há pessoas que tendem a se isolar, acham que não precisam ou que conseguem levar uma vida sozinho. Ninguém, querido, nasceu para viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. O se isolar, o viver isoladamente, isso não traz proveito. Lá em Provérbios 18:1, eu quero que você anote, depois você lê em casa. Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então a palavra de Deus ensina que não é sábio, querido, se isolar. Não é sábio, querido, viver isoladamente. Mas precisamos uns dos outros. Amém? Precisamos ser ensinados e corrigidos. Isso é questão, querido, de sabedoria. Aquele que é sábio ama o ensino. Aquele que é sábio ama a correção. Dói. É incômodo. É difícil muitas vezes ouvir uma correção, ouvir uma repreensão. Mas precisamos, querido, amar e desejar isso, porque o fim dela é proveitoso. Amém? E a palavra de Deus ensina que isto é sabedoria. Isto é sabedoria. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ninguém pode viver sozinho, recusando ouvir os outros. Glória a Deus. Amém? Olha o que diz Provérbios 27, versículos 5 e 6. Provérbios 27, 5 e 6, diz assim. Olha que coisa tremenda, querido. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Que coisa tremenda, né, pessoal? Às vezes nos falta coragem também, muitas vezes, para corrigir, para ensinar, porque a gente já sabe de antemão que aquele irmão ele vai reagir de uma forma a dificultar as coisas. Então, às vezes, nos falta coragem. Às vezes, pode ter situações onde falta coragem ao discipulador de corrigir,
Porque é muito mais fácil, querido, você dar um tapinha nas costas, você elogiar, você dizer que está tudo bem, você dizer que para aquela pessoa que ela está certa, né? Glória a Deus, parabéns pelo que você é. É muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil você simplesmente elogiar. Mas a palavra de Deus diz que melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Aquele que ama corrige, aquele que ama repreende, aquele que ama ensina. Amém, queridos? E quando nós corrigimos e ensinamos e repreendemos, causamos feridas. Causamos feridas, feridas emocionais, porque ninguém gosta de ouvir, né, uma repreensão. Em amor, precisa ser sempre em amor, mas mesmo assim é incômodo. Mas a palavra de Deus diz que fiéis são as feridas de um amigo. Agora, os beijos do inimigo, queridos, são enganosos. Aquele que ama, aquele que é amigo, aquele que é o seu discipulador que te ama, ele precisa lhe corrigir. Muitas pessoas agem com falsidade, preferindo a dissimulação e o fingimento, a franqueza e sinceridade da repreensão. Mas as Escrituras Sagradas declaram que a repreensão aberta, título de amor sincero de uma pessoa franca, é melhor, querido, que o amor encoberto, que não se manifesta por nunca ter a coragem de falar a verdade. Precisamos ter a coragem de falar a verdade. Querido, você está errando, querido, sabe, deixa eu lhe falar com todo amor e carinho, mas eu preciso lhe falar a verdade, eu amo a sua vida, e sabe, você é o meu discípulo amado, mas olha, nesse aspecto aqui, querido, eu preciso corrigir você, eu preciso lhe falar uma coisa, irmão, você está errando muito aqui nesta área, você precisa mudar para o seu bem, querido. Você precisa mudar, lembra como você tem agido, lembra como você agiu com relação à tua esposa, ao teu marido, ao teu filho, lembra, querido, que você prometeu vir, você não veio, você nem sequer ligou, não deu satisfação, isso já aconteceu por 2 ou 3 vezes, querido, eu preciso te ensinar, eu preciso te corrigir para que lá na frente você venha experimentar das bênçãos provenientes dessa repreensão. Por eu te amar, eu preciso falar a verdade para você e não fingir que está tudo bem, mas eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade, porque eu quero que você seja um líder poderoso, amém? Um homem de Deus que vai ganhar multidões para o Senhor Jesus. Eu quero que tua família seja abençoada, eu te amo. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você cresça, que você experimente o melhor de Deus, querido. Eu não quero que você viva uma vida abaixo daquilo que Deus tem preparado para você. Eu quero que você tenha vida abundante, amém? Eu preciso te ensinar, eu preciso te amar, e eu não posso esconder aquilo que precisa ser falado. A verdade deve ser dita. Pessoas que amam devem corrigir e repreender seus amados. A ferida de amor provocada pela repreensão são mais valiosas que os beijos da falsidade, do fingimento de quem não quer contrariar ninguém. Ah, querido, é muito mais fácil não contrariar. Eu prefiro não contrariar ninguém, é muito mais fácil. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas se eu fizer isso, eu não estou amando. Se eu não for franco e sincero, dizer, olha, não está certo, não é assim conforme diz a palavra de Deus, eu estou sendo falso. Como estou entendendo? Mas, querido, todos nós precisamos amar isso, amar a correção. Eu prefiro que você me diga a verdade, eu prefiro que você fale o que você está pensando a meu respeito, me diga a verdade, me diga, né? Eu sempre falo com a Andresa, quando eu termino a mensagem, eu falo assim, Andresa, eu quero que você fale para mim, onde foi que eu fiz errado, que você acha que eu falei que não devia ter falado. Fala a verdade, né? E ela fala mesmo, né? Glória a Deus pela Andresa. Por isso que, né? Que deu certo aí. Então, queridos, olha o que diz o homem de Deus, Martinho Lutero. Vocês conhecem, né? Martinho Lutero, o grande reformador. Olha o que diz. Preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem, e até mesmo reprovassem meus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como santo. Então, Martinho Lutero preferia 1000 vezes que homens de Deus verdadeiros, fiéis, o repreendesse, o corrigisse, até mesmo o reprovasse, do que simplesmente ele recebesse todo o tempo aplausos e elogios. Eu estou entendendo, querido? Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Há recompensa, querido, para aquele que pratica a correção. Há recompensa para você, discipulador,
que quer realmente ver o seu discípulo crescer. Depois nós vamos falar como deve ser feita a correção, né? Vamos entrar em mais detalhes, mas olha, há recompensa. Provérbios 28, 23 diz assim, Provérbios 28, 23, o que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que repreende a um homem achará depois mais favor desse homem do que aquele que lisonjeia com a língua. Amém? Glória a Deus. Precisamos aprender a falar a verdade em amor. Fingir que está tudo certo não leva a lugar algum e impede o crescimento espiritual de todos. Talvez aquele irmão está lá sempre, né, no mesmo passo, não cresce, não avança, a vida espiritual parece que não progride. Pode ser que ele não receba a correção, mas pode ser também, querido, que nós como discipuladores não estejamos falando a verdade em amor, ensinando, porque o objetivo do discipulado não é simplesmente ter aquela pessoa todo domingo na igreja ou firme lá no grupo familiar. O nosso maior objetivo, querido, é formar líderes, homens de Deus que vão fazer a diferença. Que o nosso discípulo seja um líder poderoso, né? um discipulador espetacular, um homem de Deus, um homem de excelência, um homem que anda com o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Agora, não vamos ajudar o nosso discípulo se não falarmos a verdade para ele, se não corrigi-lo em amor. Então, isso é um ponto muito importante, querido, muito importante. E além de tudo isso que nós falamos, outra coisa importante também é que a correção, querido, é um dever. Além de ser algo que fazemos porque amamos a pessoa, porque queremos o melhor para ela, é um mandamento, é um dever do cristão. Olha o que diz lá em Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Então, querido, que a gente observa aqui nesse versículo que a repreensão, a exortação é um mandamento. A palavra de Deus nos incentiva a exortarmos, né, mutuamente, ou seja, incentivarmos, motivarmos, corrigirmos, né, mutuamente. Devemos, querido, prestar atenção a esse ponto importante. Isso é um dever nosso, como líderes, como cristão, corrigir e ensinar, né? Então, algumas vezes, por talvez insegurança ou por talvez querer deixar para frente, podemos errar. Por não termos a coragem de fazer no momento certo, na hora certa, podemos errar. A palavra de Deus nos ensina que deve ser no tempo que se chama hoje. Então, eu estou vendo um irmão que está errando, está seguindo por um caminho errado. Ele não está pronto para ouvir agora. Deixa lá na frente. Não, agora não. E começamos a dar muitas desculpas, né? Agora não, deixa ele do jeito que está, fazendo as coisas erradas, né? Lá na frente eu converso com ele. Semana que vem, daqui a 3 semanas, mês que vem, deixa virar um ano, que a gente vai conversar sobre isso. É claro que não deve ser feito, nós vamos ver isso mais na frente também. A correção não deve ser feita no calor da situação, mas que ele tem que ser breve. Não podemos esperar. Se eu vejo que o irmão está com uma atitude errada, com uma insubordinação no seu coração, ainda pequena que seja, eu não posso permitir que essa pequena plantinha venha se tornar uma árvore frondosa. Porque quando é plantinha, é muito fácil de ir lá e tirar a plantinha, né? É muito fácil de resolver o problema. Quando se torna uma árvore de 10 metros de altura, é muito mais difícil cortar essa árvore. Você está entendendo? Ainda que seja algo muito pequeno, isso não é nada, isso é muito pequenininho, deixa para lá. É a hora de corrigir, é a hora de mostrar, né? É a hora de trazer a correção. Então, é como nossa criança, nosso filho em casa.
Na verdade, a gente não vai esperar a criança se tornar adulto para quando ela tiver entendimento, né, mais maturidade, agora ela vai entender. Não, desde bebê nós ensinamos o caminho, nós ensinamos a coisa certa. Querido, assim também é com os nossos discípulos. Querido, desde novo, desde a primeira semana, desde o início, quando você vê uma raiz de errado, uma raiz adâmica, é a hora de eu e você, como discipuladores, né, corrigirmos. E nós, como discípulos, recebemos a correção, porque isso é que vai trazer crescimento à igreja, é isso que vai trazer crescimento ao grupo familiar, é isso que vai trazer crescimento na vida do irmão, é isso, querido, que vai trazer o amadurecimento e o avanço da igreja. A igreja, querido, não é apenas número, mas é qualidade, porque esta qualidade vai trazer a multidão para o Senhor Jesus, amém? Precisamos investir na qualidade, a nossa vida, querido, precisa ter qualidade, porque se a nossa vida assim tiver qualidade, se estivermos sadios, e estivermos gerando pessoas sadias, se estivermos gerando pessoas saudáveis, nós vamos ganhar multidões para o Senhor Jesus. Será que falta-nos coragem? Será que falta-nos a ousadia de confrontar em amor, de chegar junto e confrontar em amor? Será que desejamos ser ensinados? Sabe, querido, eu lembro uma vez aliás, nós recebemos muitas pessoas lá em casa. Eu lembro uma vez que o pastor Francisco ficou 30 dias lá em casa. Ele passou 30 dias aqui conosco, 30 e poucos dias aqui conosco na igreja, e ele ficou os 30 e poucos dias lá em casa. E eu lembro que um dos primeiros dias que ele estava lá, e eu falei com ele: pastor, o senhor vai estar aqui em casa, o senhor vai ver o meu comportamento, você vai ver como eu trato a Andresa, você vai ver como eu trato o Pedro, você vai ver o meu dia a dia, você está dentro da minha casa, né? Você vai conhecer o Alan, né, com muitos detalhes, né? E eu falei para ele: olha, pastor, eu quero que o senhor observar alguma coisa errada, eu gostaria muito que o senhor me corrigisse. Eu gostaria muito que o senhor me ensinasse. E eu lembro de uma oportunidade sentado na mesa, né, que ele falou muitas coisas a respeito da experiência dele com Israel, de como eu deveria, né, lidar com Pedro. Querido, foi bênção, é bênção. A repreensão, a correção, quando feita em amor, é bênção. Precisamos receber de quem? De quem deve repreender. Quem é a pessoa que devemos ouvir a repreensão? Quem é a pessoa que nós devemos nos sujeitar a ser repreendido? Quem é aquele que tem, vamos dizer assim, a autoridade constituída pela liderança local aqui da igreja para repreender? É o teu líder, o teu discipulador, amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 18, 21. Nós vamos falar sobre isso agora. Também não é qualquer um que pode corrigir, que deveria corrigir. O Alan está falando aqui que a exortação, a correção é algo bom. Então, a partir de agora, né, assim que eu observar, né, alguma coisa errada na vida de um irmão, né, se ele pisar, eu vou corrigir, vou colocar o dedo, apontar o dedo para ele e vou corrigi-lo. É isso, querido? Não. Olha o que diz Êxodo 18, 21. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Há uma liderança estabelecida. Assim foi lá em Êxodo. Também, querido, no nosso meio há uma liderança estabelecida. Devemos nos submeter, sim, devemos, querido, ouvir a repreensão, mas não é qualquer um que deve corrigir ou qualquer um que deve exortar, mas aquele que foi por Deus, através do apóstolo Ari, através do nosso pastor principal, incumbido de autoridade para discipular, para liderar, para cuidar de vidas, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que tal função deve ser exercida por homens capazes. A pessoa que será revestida de autoridade pelo pastor da igreja para corrigir, exortar, ensinar e repreender em amor é o seu discipulador, o seu líder de grupo familiar. Amém? Agora, em Romanos 15, 14, fala sobre pelo menos duas características daquele que exorta. Duas características daquele que exorta. Romanos 15, 14 diz assim: eu, de minha parte, irmãos, estou
persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Então, o que diz a palavra de Deus? Duas características importantes aqui. Eu, da minha parte, irmãos, estou persuadido a vosso respeito que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. Então, não precisa eu mais corrigir você, simplesmente eu, Paulo, mas vocês já tem pessoas aí cheias de bondade, cheias de conhecimento e capacitadas para corrigir umas às outras. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, cheia de bondade. Aquele que corrige, aquele que repreende, precisa estar com o seu coração cheio de bondade. Ninguém, querido, deve corrigir com nenhum outro sentimento no coração que não seja amor, bondade. Aquela pessoa marcou comigo, meu discípulo, ele marcou comigo e furou, não me avisou. Marquei com ele na outra semana e ele também não foi. E depois, a terceira semana, chegou 40 minutos atrasado e não falou nada. Eu vou resolver isso agora, eu vou dizer umas boas verdades para ele, porque ele precisa ouvir essas verdades. Qual é a motivação do nosso coração quando nós corrigimos alguém? O que o nosso coração está cheio, transbordante, quando nós sentamos com alguém para corrigir e para ensinar e para repreender? É raiva, chateação, mágoa, ira? Ou será que o nosso coração está transbordante de bondade e de amor? Querido, eu preciso sentar com você para conversar. Qual é a motivação que te leva a conversar com alguém, a corrigir alguém? Qual é a motivação que está no nosso coração quando vamos corrigir alguém sobre uma determinada situação? É amor, bondade? Ou é a necessidade de liberar aquela chateação, aquela ira talvez, aquela mágoa com a situação, aquela necessidade de mostrar que você está certo, que o outro está errado? Ou será que o sentimento do nosso coração é amor? Querido, eu quero que você seja uma bênção. Por eu te amar, eu preciso de corrigir nessa área. Outro ponto importante, conhecimento, cheio de bondade e cheio de todo conhecimento. Eu preciso conhecer a Bíblia de capa a capa, ter feito seminários, cursos teológicos, não. Mas você precisa conhecer sobre aquilo que você vai ensinar. Por isso, discipulador, precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Precisamos ensinar a palavra. Mas precisamos ter algum conhecimento sobre a palavra. Como eu posso corrigir se eu não tenho o conhecimento bíblico sobre aquilo? Então, meu amado discipulador, eu tenho um discípulo, esse meu discípulo está agindo desta maneira, me ajuda, eu preciso corrigi-lo. Vamos estudar a palavra juntos. Olha, a palavra de Deus fala sobre a mentira, isso, olha, tem esse versículo, você conversa com ele sobre isso. E agora eu estou municiado, eu conheço a palavra, eu estudei a palavra com o meu discipulador, e eu vou chegar no meu discípulo, e agora eu vou corrigi-lo com conhecimento e com bondade no coração. Você está entendendo, querido? Muitas vezes, inúmeras vezes, eu preciso ligar para o pastor Ari, Tereza para a pastora Denise, pastor, a situação é essa, o que o senhor me orienta, como eu devo falar com essa pessoa, como devo proceder com esse irmão, E às vezes, muitas vezes, sempre, o apóstolo Ari me dá uma aula, da palavra de Deus. Olha, querida, a palavra de Deus é assim, assado, tem um versículo. Eu nem lembrava daquele texto, é verdade, lá está escrito isso, pega lá, faz assim, faz assado, e eu vou, querido, debaixo da bondade, do conhecimento, e vou guardado, e aquela repreensão está certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, por isso é importante ter esses dois pontos. Uma pessoa cheia de bondade é bem diferente de uma cheia de amargura. A amarga não corrige, mas briga com todo mundo. Repreender é algo que se faz com o coração cheio de bondade. Portanto, somente um crente em tal condição
é capaz de ferir o justo em seu benefício, ou seja, provocar feridas que vão trazer cura, ou seja, repreender em amor, dói, magoa, às vezes, não magoa, mas dói, incomoda, mas vai trazer um benefício. Caso contrário, será prejuízo. A bondade, querido, foca o alvo correto. Qual é o alvo da correção? Não é a pessoa, mas o erro em si. Não é a pessoa que nós vamos... O alvo não é a pessoa, mas o erro que foi cometido. Olha, deixa eu te falar uma coisa, só um exemplo, viu, Gabriel? Vou te falar aqui uma coisa muito importante, eu preciso te corrigir, Gabriel. Só um exemplo, tá, querido? Só um exemplo. Eu preciso te corrigir, Gabriel. Olha, você, Gabriel, é um mentiroso, cara. Deixa eu te falar, você é um sem vergonha, mentiroso. Porque todo dia que eu marco você, você diz que vai chegar a tal hora, você não chega. Você falou aquela situação, né, que aconteceu lá no trabalho, mas eu descobri que não foi nada daquilo. Você inventou aquela história, Gabriel. Você disse que não foi no grupo familiar porque sua mãe estava doente, precisou ficar em casa, mas não era isso. Você é um mentiroso. Sabe qual é o nome do teu pai? Né? Então aí você fala que... Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando, na verdade, não estou tratando do erro, mas eu estou falando, acusando o Gabriel. Estou indo direto contra a pessoa. Corrigir, querido, é falar do erro. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Você é um homem de Deus, rapaz. Você, né? Eu não sei que a Michelle viu em você, mas você é um homem de Deus, rapaz. E estou brincando. Você é um homem de Deus, rapaz. Admiro demais a sua vida. E agora não é um exemplo, não, é verdade. Admiro demais a sua vida. Você é um homem de Deus. Mas olha, agora é só um exemplo. Eu preciso corrigir você numa determinada área. Sabe, querido, eu preciso de falar, porque isso não tem nada a ver com você. O seu caráter é outro, mas tem uma coisinha que está manchando o teu caráter, cara. A gente não pode deixar isso acontecer, porque você é um homem de Deus. Então deixa eu te falar sobre a questão da mentira. Né? E aí a gente começa a tratar o erro e não a pessoa, porque vamos separar a pessoa do erro. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o lado da bondade. O lado do conhecimento é que é necessário conhecimento bíblico, experiência de vida cristã. Uma repreensão que é sempre seguida de conselho mostra não apenas o erro em si, mas aponta a forma correta de comportamento. Não deve ser fundada na opinião pessoal de alguém, mas na palavra do Senhor. Então, Gabriel, aproveitando aqui que estou falando com você, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dar um conselho nessa área. Vamos proceder assim, porque a palavra de Deus diz isso. Se você assim fizer, querido, você vai ser uma bênção. Amém, queridos? Não é diferente? Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, de como então proceder com relação à correção. Amém? Estamos avançando. Um grande homem de Deus, Charles Spurgeon, diz o seguinte: a repreensão não deve ser um balde de água fria para congelar o irmão, nem água fervente para queimá-lo. A correção, querido, tem o ponto certo. Não deve ser um balde de água fria para congelar o irmão, nem água fervente para queimá-lo. Existe uma forma certa, uma maneira apropriada de corrigir, uma maneira, querido, adequada de trazer o ensino, a correção, a exortação. E é sobre isso que nós vamos falar agora, amém, queridos? A correção precisa ser na medida certa, ela precisa ser encorajadora e capaz de provocar naquele que é corrigido o desejo de mudar e tornar-se uma pessoa melhor. Então eu não posso corrigir o Gabriel e jogar ele para baixo. Pelo contrário, né, eu vou corrigir e exortá-lo, viu, Gabriel? Só um exemplo, mas puxando ele para cima. Eu vou corrigir e exortar meu discípulo, mas encorajando, falando, querido, você vai mudar, você vai vencer essa área, você, querido, vai continuar sendo uma bênção. Então a exortação precisa ser na medida certa e acompanhada, querido, acompanhada pelo encorajamento. Amém? Para terminar, eu queria falar sobre 6 pontos. 6 pontos baseados na palavra de Deus a respeito da como deve ser a exortação, né? O primeiro deles, que a exortação precisa ser baseado na palavra de Deus. Primeiro ponto, baseado na palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, queridos? Quando somos corrigidos, é para o nobre objetivo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E essa correção, querida, ela deve ser baseada na palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos ensina que a Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Amém? Preciso corrigir você não porque eu acho que você tem que ser assim, mas porque a palavra de Deus nos ensina que é dessa maneira. Eu vou te ensinar, não o que eu acho, o que eu penso ou o que eu creio, mas eu vou te ensinar o que diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Segundo ponto importante, a correção deve ser, querido, como a filhos amados. Quem é pai, quem é mãe aqui já corrigiu o seu filho, né? Quem é pai e a mãe já corrigiu o seu filho. A correção, querido, deve ser como a filhos amados, né? Eu lembro que, às vezes, né, minha mãe falava assim, né? Dói mais em mim do que em você. E eu pensava, quando criança, que história, que conversa, né? Dói mais nela do que em mim, né? Não é ela que levou a chinelada? Mas depois que a gente tem filhos, né, a gente entende bem, né, o que a mãe e o pai estão falando a respeito disso. Às vezes é difícil, né? Mas devemos corrigir como a filhos amados, porque aquele que é filho, ele é corrigido. Aquele que é amado, ele é corrigido. E quem ama, querido, corrige, e corrige em amor. Amém? 1 Coríntios 4,14 diz: Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos amados. Que lindo, né, querido? Não escrevo essas coisas, não vou falar isso para você, não vou te corrigir, não porque eu quero te envergonhar, não porque eu quero te colocar para baixo, não. Mas para vos admoestar, para te encorajar, para te exortar a você ser uma pessoa melhor, para te incentivar a você avançar como a filho amado. Amém? Então, por eu amar a vida do meu filho, eu preciso fazer algumas coisas que às vezes me parecem difíceis, mas eu preciso de repente colocar de castigo, eu preciso em alguns momentos, né, até chegar a dar uma palmada, né, nele. Por quê? Porque eu quero que ele cresça e que se torne um homem de Deus e ande no caminho correto. Por que eu quero isso? Porque eu amo a vida do meu filho. Se eu não o amasse, eu deixaria fazer o que ele quisesse, mas por eu amá-lo, eu preciso corrigir e ensiná-lo. Se você ama a vida do teu discípulo, corrija-o como a filho amado. Todo pai sabe como é corrigir um filho. A correção dói mais em nós do que neles. Entretanto, o amor que temos pelos filhos nos leva a corrigi-los. Não queremos infligir-lhes dor, queremos ensiná-los e poupá-los de dores ainda maiores. Amém? Eu não quero colocar o meu filho de castigo só pelo prazer de colocá-lo de castigo. Eu não quero que ele sinta dor pelo fato dele sentir dor, mas eu quero que ele experimente daquele incômodo para que ele não experimente dores maiores lá na frente. Como estou entendendo? Assim é o ensino. Nosso discípulo vai experimentar aquele incômodo de ser disciplinado, para que ele não experimente tragédias lá na frente. Amém, queridos? Terceiro, ainda sobre como filhos amados, né? Uma outra coisa importante, querido. Da mesma forma que não devemos corrigir os nossos filhos no momento da ira, da raiva. Por quê? Porque podemos cometer excessos, isso não será proveitoso para ele, né? Precisamos nos esvaziar de toda ira, de toda chateação do momento, mas corrigi-lo, querido, de forma equilibrada, né? Assim também, como nós falamos, deve ser a nossa correção com o nosso discípulo, uma manifestação de amor e cuidado. Amém? Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor, Hebreus 12:6, porque o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, então o Senhor, querido, por Ele te amar, Ele quer te corrigir. E se preciso for, querido, passará por processos, né? A palavra de Deus fala que Ele castiga todo aquele quem aceita como filho. Amém?
A correção deve ser feita com o mesmo coração amoroso que corrigimos os nossos filhos, amém? Terceiro ponto importante para avançarmos. Em espírito de mansidão. Como deve ser feita a correção? Em espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, irmãos. Se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, e olha para ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Olha que tremendo isso aqui, querido. Vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, e olha para ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. Olha, querido, tem um pecado na sua vida, algo está muito grave na sua vida, e eu preciso corrigir você, e você vai corrigir aquela pessoa, mas existem duas maneiras de fazer, de uma forma altiva, né? Eu estou aqui em cima, você, discípulo, está aí embaixo, né? Ou de uma forma mansa. Querido, olha, eu quero aqui te servir. Então eu venho falar com você, querido, com toda a humildade no meu coração. Não que eu seja superior a você, que eu seja o tal, que eu seja a melhor pessoa do que você, não. Querido, não é que eu seja melhor, mas eu quero lhe corrigir, querido. Eu mesmo estou sujeito a esse pecado, eu posso vir a cair nisso, né? Mas eu vou orar e vigiar para que isso não aconteça. Mas nesse momento, querido, você está passando por essa situação, e, querido, com toda a humildade no meu coração, eu preciso lhe expor. Não porque eu sou superior a você, mas porque eu amo a sua vida e que eu estou observando que você está nessa situação. Não porque eu seja inatingível, absolutamente intocável, não, eu mesmo posso cair no mesmo erro, mas eu estou de pé, eu estou andando em vitória, por isso eu preciso lhe corrigir nessa área, amém, queridos? Em espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado, amém, queridos? Então, é com mansidão, não com superioridade, mas com mansidão. A correção não deve manifestar um tom de condenação, deve ser feita em espírito de mansidão. Isso significa que correção não é briga, também não é condenação, é um ensino amoroso que visa a restauração de quem errou. Amém, queridos? Quarto ponto, com sensibilidade para tratar cada caso. Sensibilidade para tratar cada caso. Cada discípulo é uma pessoa, cada um, querido, tem a sua individualidade, as suas características, e cada erro, cada dificuldade que a pessoa está passando é diferente. Então existem maneiras diferentes, e é preciso ter sensibilidade para agir de maneira diferente, da maneira correta com cada pessoa. Né? Tem pessoas, querido, que podemos ser mais diretos, mas existem outras que são mais sensíveis, e precisamos ainda tomarmos muito cuidado e com muito carinho e com muito amor chegarmos naquela situação. Porém, todos precisam ser tratados, mas existem maneiras diferentes para tratarmos. É como os nossos filhos naturais, eu só tenho um, né? Mas todos que têm mais de um filho dizem, comentam que cada criança, cada filho é diferente. Cada um é diferente do outro, tem uma personalidade diferente, né? Pastor Sérgio tem 3, não é assim, pastor? Cada um tem uma personalidade diferente. A forma como a pastora Sérgio de repente fala com a Aninha é diferente da do Lucas, que por sua vez é diferente da Rebeca, porque eles têm a sua individualidade, têm a sua personalidade. Uns podem ser mais durões, vamos colocar assim, mais duros mesmo, e outros mais sensíveis. Uns podem ser mais obedientes e outros mais arteiros. Então, existe uma maneira diferente de tratar. Querido, assim também com o nosso discípulo. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Tessalonicenses 5, 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Amém? Aos insubordinados admoesteis, aos desanimados consoleis, aos fracos amparai, mas com todos sejais longânimos e pacientes. Amém, queridos? Então, aquele irmão que está chegando hoje na igreja, novo convertido, é uma maneira diferente. Mas aquele irmão já está lá há 15 anos, já é líder, já é supervisor, então é uma maneira já diferente de conversar com ele. Meu irmão, você já conhece muito a palavra, então preciso ser até mais direto. Amém?
Cada tipo de deficiência merece um tratamento específico, amém? Nós falamos sobre isso. Quinto ponto, não como inimigo, mas como irmão. Quando conversamos com alguém, corrigimos alguém, o nosso discípulo, o nosso filho na fé, não é como inimigo, mas como um irmão. Tessalonicenses 3,15. Todavia, não o considerais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Tessalonicenses 3,15. Mas admoestai-vos como irmão. Amém? Porque, querido, o principal objetivo no momento da correção é ganharmos a pessoa. É ganharmos a pessoa. Não é ganharmos a guerra, não é dizermos que o nosso ponto de vista prevaleceu. Não. Quando exortamos e ensinamos, o principal objetivo é ganhar a pessoa. Você só tem sucesso no momento de exortar e corrigir, quando você ganha aquele que está sendo ensinado. Se você não ganhou, se a pessoa resistiu, não aceitou, querido, nós temos que reconhecer que nesse momento nós falhamos. Mas quando nós conseguimos, pela graça do Senhor Jesus, ganhar o irmão, nós tivemos sucesso na nossa função. Amém, queridos? E o sexto ponto, na expectativa de arrependimento. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Na expectativa de arrependimento. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto para ensinar. Mais uma vez a palavra de Deus fala sobre ser paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Qual é a nossa expectativa, irmãos? Que a pessoa, que Deus lhe conceda o arrependimento. Então devemos corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, às vezes, conversa com o irmão, irmão, eu corrigi ele, eu falei com ele, eu abri a palavra, mostrei para ele, né? E eu falei tudo o que tinha que falar, né? Mas aquele irmão continua fazendo a mesma coisa. Mas eu falei, eu tinha que falar, eu falei para ele. Mas, querido, qual era a tua expectativa? Qual era o teu objetivo, querido? Qual era o teu coração, a tua oração antes de conversar com aquela pessoa? É que Deus lhe conceda o arrependimento? Ou era simplesmente expor a palavra, expor a verdade para que a pessoa soubesse da verdade, ponto final? Não, o nosso objetivo, o nosso esforço, a nossa oração e a nossa dedicação naquela conversa é para que Deus conceda o arrependimento. Vamos alcançar o nosso objetivo quando houver o arrependimento, o quebrantamento. E é tão lindo, querido, quando chegamos àquele momento onde o discípulo vem as lágrimas e chora e se arrepende. Não, eu vou mudar, eu vou ser diferente, querido. É aquele momento onde o reino de Deus prevaleceu, onde, querido, alcançamos o sucesso, onde Deus, querido, ali teve aquele momento onde Deus concedeu o arrependimento. Querido, esse é o objetivo. Qual é a motivação do teu coração? Qual é a motivação do meu coração? O que enche o meu coração? O que está cheio o meu coração no momento em que eu vou conversar com uma pessoa? É ira? É mágoa? É simplesmente falar a verdade? Algumas pessoas falam assim, mas eu falei, eu abri a Bíblia, eu falei isso. Mas você falou, querido, mas de que maneira você falou? Você falou com amor? Você falou no objetivo de ganhar a pessoa? Ou você falou, querido, porque você queria apenas corrigir com qualquer outra motivação no seu coração que não seja levar aquela pessoa ao conhecimento e o arrependimento? Será que teu coração estava cheio de amor e bondade? Será que o meu coração naquela conversa estava cheio de amor e bondade? Ou será que o meu coração estava cheio de altivez? Será que eu fui manso o suficiente? Será que eu me humilhei o suficiente naquela conversa, a fim de mostrar para o irmão o que verdadeiramente estava no meu coração, o amor por ele, o desejo que ele mude, que ele avance, que ele cresça e que ele seja abençoado? Então, querido, quando nós praticarmos esses pontos, quando nós tivermos coragem de confrontar em amor, querido, quando tivermos coragem de ensinar, de corrigir, querido, qualquer ponto da vida da pessoa onde nós observamos que está diferente da palavra de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, precisamos ter a coragem e ousadia de conversar, de confrontar em amor. Amém, queridos?
Quando isso acontecer cada vez mais no nosso meio, uma igreja ainda mais poderosa sobre a face da terra, uma igreja forte, vai estar se levantando. Amém, queridos? Quando eu e você, como discipuladores, agirmos dessa maneira. E eu e você, como discípulos, para encerrarmos, aceitarmos a correção. Como é a nossa atitude diante da correção? Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, né? Eu não sei, meu irmão, se já passou por aquela situação onde, poxa, agora eu tenho que conversar com aquela pessoa, Jesus, né? Aí vem aquele sentimento assim no coração, Deus me ajuda, né? Eu sei que a conversa vai ser difícil, vai ser dura. Senhor, passa de mim esse cálice. Não, tô brincando. Precisamos conversar, sabe? E o teu pastor, o teu líder, o teu discipulador, ele vai gemendo, porque você sabe que vai ser dura aquela conversa, né? Que vai ser difícil, porque o irmão não está disposto a aceitar a correção, né? Eu já contei essa história aqui umas 325 vezes, então para quem não ouviu, vou contar como é que é 326? 326ª vez. Querido, você sabe dessa história, eu vou contar de novo, porque eu aprendi muito com aquele dia, sinceramente, né? Tínhamos lá em casa 2 animais, né? Tinha um cachorro e um gato, os 2 morreram, né? Mas aconteceu, né? Não fui eu que matei, eu juro. Então, tinham dois lá em casa, um cachorro e um gato. E um dia eu resolvi dar banho nos 2, né? O gato, inclusive, morreu de velho já, tão velho que era. Então, eu peguei o cachorro num sábado de sol e coloquei ele no tanque, né? E comecei a dar banho, porque os 2 precisavam tomar banho, estavam muito sujos. E dar banho no cachorro foi bom demais, né? Porque ele brincava com a espuma, ele mordia a espuma, e ele gostava, e jogava água, e fazia brincadeira. Então, eu dei banho, sequei o cachorro, que maravilha. Botei o cachorro lá no quintal. E aí, chegou a vez do gato, né? Não sei se vocês lembram o gato que eu tinha quase 8 quilos, era gigante. E eu precisava dar banho no gato. Então eu pensei comigo mesmo, se eu colocar no tanque não vai dar certo, né? Então, para a alegria e contentamento da Andresa, eu botei ele dentro do box, lá de casa. Fechei a porta do box, né? A Andresa, quando soube, ficou muito feliz. Então, quando eu fechei a porta do box e botei o gato lá dentro, a primeira coisa foi que ele já me olhou assim, de rabo de olho, falou assim, ele está armando alguma coisa, né? Ele nunca me trouxe para cá, né? Alguma coisa ele está armando, né? Querido, eu sei que quando eu abri a válvula do chuveiro, olha, o gato parecia uma lagartixa assim no azulejo, tentando subir o azulejo, arranhando o azulejo, aquele desespero. E eu peguei o gato e joguei, não, você vai tomar banho, você está muito sujo, né? E botei embaixo do chuveiro, o gato subia por aqui, saía por cima de mim, e todo lanhado, mas eu dei o banho. Saí todo arranhado, todo machucado, mas eu dei o banho no gato. Pior é ver ele rolando na areia depois, né? Mas eu dei o banho no gato, né? Às vezes é assim, querido, nós podemos ser 2 tipos de discípulos diferentes. Podemos ser um discípulo como esse gato, que para a hora de tomar banho é uma confusão, quem vai corrigir sai todo arranhado, machucado. Ou poderíamos ser como esse cachorro, né? Então fala a pessoa do seu lado, seja um discípulo cachorro, meu irmão. Fala aí. Pode falar, querido. Pode falar, fala para a pessoa atrás de você, seja um discípulo cachorro. Se for uma irmã, pode falar, seja um discípulo. Bem, querido? Eu vou falar para você, querido, nós devemos amar a correção. Tem muitas vezes, né, que eu sou corrigido pelo apóstolo, recebo aquele sermão, né? Já faz até um tempo já, né, Andresa? Mas, às vezes, né, tinha um negócio meio esquisito lá em casa, aí eu já sabia, porque a Andresa liga a pastora Denise, né? Aí passou 10 minutos, o telefone tocou o pastor e a Andresa já ligou a pastora Denise. Alain, servo de Deus, guerreiro, vamos conversar. Queridos, teve situações de eu sair da casa do pastor Ari, sinceramente, eu não sabia se eu pegava a esquerda ou se eu pegava a direita, né? Recebi aquele sermão. Na hora dói, na hora você fica, né,
Mas depois você para pensar, Senhor, é verdade, eu preciso mudar. Tem uma área que eu acho que eu estou mudando, eu espero que sim, Andresa, mas um dia o pastor ali falou para mim assim, Alan, tu precisa ouvir mais tua esposa. Rapaz, é tudo que eu não queria ouvir, né? Eu achava que, sempre achei que eu sei o que fazer, né? Assim, Alan, tu precisa... Sabia que outro dia eu achei na palavra de Deus um texto em que Deus fala para Abraão ouvir a Sara? Né? Depois eu vou te mostrar esse texto, minha querida. Depois eu vou te mostrar esse texto. Né? Você quantos lembram desse texto? Vou pregar aqui para mostrar para vocês. Deus fala claramente, ouve Sara em todos os seus tal. Falei, olha, né, rapaz. Queridos, como é que é o nosso coração diante da correção? Nós ouvimos muito sobre como corrigir, né? Muita coisa aqui, existia mais coisa para falar, mas ouvimos muito sobre corrigir, mas como é que é o nosso coração diante da correção? Será que estamos dispostos a ouvir? A Bíblia fala que temos mais proveito em ouvir e receber a correção do que reagir a ela. Reagir negativamente. A Bíblia fala, querido, que sábio é aquele que recebe a correção. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outro. Provérbios 10, 17. Provérbios 12, 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A Bíblia chama de tolo aquele que odeia a repreensão. Eu não quero ser tolo, querido. Eu não quero ser tolo. Eu quero amar o conhecimento, eu quero ser sábio. Sabe, eu quero ser um bom pai, um bom marido. Eu quero ter sucesso na criação do meu filho. Eu quero que meu filho seja um homem de Deus, não apenas crente, mas um homem de Deus, que vai fazer a diferença. Eu quero, querido, ser um bom líder. Eu quero ter sucesso na minha vida. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero ter o caráter irrepreensível. Mas para isso eu preciso de alguém que me corrija. Por isso eu quero amar a repreensão. Amém, queridos? A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento, no homem sábio, do que 100 açoites, 100 chicotadas no tolo. Provérbios 17, 10. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Provérbios 25, 12. É como joia preciosa para quem se dispõe a ouvir. É como se alguém estivesse te dando, querido, uma joia muito preciosa, um valor muito alto, financeiro muito alto, e você estivesse dizendo, eu não quero, né? É que o seu chefe do trabalho, um exemplo, né, o seu chefe do trabalho te chamasse e falasse para você, olha, eu vou te dar um aumento de 100% do teu salário. Aí você diz assim, eu não quero, né? É assim como quando nós não aceitamos a correção e a repreensão. Eu não aceito, não concordo. Você está rejeitando coisas preciosas, pérolas preciosas, que vão te fazer, querido, crescer em várias áreas da sua vida. Amém, querido? Sim, querido, a dor. Na verdade, Hebreus 12, 11, tem uma condenação que parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O momento não parece bom, parece motivo de tristeza, mas produz frutos pacíficos de justiça. Amém, queridos? Glória a Deus. O grande homem de Deus diz o seguinte, os rudes entalhes da repreensão tem o único objetivo de colocar-nos no prumo para que sejamos utilizados no edifício celestial. Os rudes entalhes da repreensão têm o único objetivo de colocar-nos no prumo para que sejamos utilizados no edifício celestial. Querido, há um edifício a ser construído. A sua vida, querido, Deus quer construir um edifício na sua vida, um edifício celestial, que a sua vida, querido, seja um referencial. Não sei como você pega a estrada, você está entrando numa cidade que você está vendo lá na linha do horizonte, a primeira coisa que você vê naquela cidade são os edifícios altos. Que a sua vida seja um referencial. Quando eu vejo aquele prédio, eu sei que eu estou chegando na cidade tal. Que a sua vida seja um referencial. Mas para construir aquele prédio, é preciso preparar os alicerces. Os alicerces não podem estar tortos.
Os alicerces não podem estar inclinados, porque o prédio vai tombar. Deus não vai construir esse prédio enquanto os alicerces não estiverem no prumo. E a correção é a ferramenta que Deus usa, é os entalhes, né? É aquela lascadinha que se dá para colocar os alicerces no prumo, para que Deus possa construir esse edifício celestial na tua vida. Querido, ame a correção, ame o ensino, receba de bom coração, sabe? Não, arranca fora do coração todo orgulho, todo o sentimento que eu já sei. Eu tenho essa opinião, eu penso assim. Querido, já decidi, querido, a não pensar, não simplesmente do jeito que eu penso, mas como está dando certo? Como as pessoas têm feito, tem dado certo? Como é que é a maneira que está tendo sucesso? Aquele líder tem tido muito sucesso, como ele faz? Me ensina, eu quero aprender, eu já decidi não saber mais nada, né? Eu quero aprender, apóstolo, eu quero aprender, me ensina, amém, queridos? Quando nós tivermos no nosso coração esse sentimento, esse desejo de aprender, de crescer, de ser corrigido, de ser ensinado, há muita coisa que precisa ser ensinada, muita coisa, na minha vida, muita coisa, mas se eu não estiver disposto a aprender, eu vou estar sempre no mesmo nível. E quem vai ser prejudicado é a minha casa, é a minha esposa, é o meu filho. Quem vai ser prejudicado é o reino de Deus, a obra de Deus. Porque eu não vou poder, querido, fazer aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. Porque eu não cresci o suficiente, ou meu caráter não permite que tal coisa seja feita. A diferença entre o homem de sucesso, para terminarmos, a diferença entre o homem de sucesso e o que fracassou a diferença entre o homem de sucesso e o que fracassou é que o primeiro não encontra coisa alguma que conheça por completo. O homem de sucesso não encontra coisa alguma que ele conheça por completo. E o segundo, ou seja, o homem que fracassou, não encontra coisa alguma que ele não saiba o suficiente. O homem que fracassou é aquele que sempre acha que sabe o suficiente. Mas o homem de sucesso é aquele que sempre acha que falta ainda um pouco mais para aprender. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluias. Como é que está o nosso coração? Será que nessa manhã o meu coração se acha aprovado? Será que o meu discipulador, quando precisa falar comigo, ele vai falar comigo gemendo por dentro, no íntimo do seu coração, está gemendo, porque sabe que aquela conversa vai ser dura? Ou será que o meu coração está pronto a aprender? E se um dia o meu discipulador errar comigo, for duro demais comigo, for firme demais comigo, ainda assim eu estou disposto a aceitar e voltar lá para receber ainda mais ensino, porque eu amo o ensino, eu amo a correção. Ou simplesmente eu estou pronto sempre a dizer, eu já sei, eu não preciso, eu não concordo. O homem que não está disposto, querido, a aprender, parece muito com aquele homem que achava que estava morto. Quantos conhecem a história do homem que se julgava morto? Tinha um homem que ele achava que estava morto. E ele dizia para todo mundo que ele já estava morto, né? E um dia, então, levaram ele para um especialista, uma ajuda médica, né? Um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, não sei o que foi. Mas levaram ele para fazer o tratamento. E aquele homem estava fazendo o tratamento com ele, então ele decidiu fazer o seguinte, eu vou provar para esse rapaz que aquele que está morto não sangra. Então, deu várias aulas, deu muitos livros para ele ler. E depois de muitos meses, voltou para aquele rapaz e falou assim, você já entendeu que os mortos não sangram? Sim, os mortos não sangram. Ótimo. Então aquele homem pegou uma gilete, fez um corte no braço dele. E o homem que estava agora sangrando, né, e que dizia-se estar morto, começou a gritar desesperado quando viu aquele sangue escorrer no braço. Ah, meu Deus, os mortos sangram sim, os mortos sangram sim. Será que nós estamos agindo dessa maneira, né? Onde o que nós achamos e pensamos é mais forte. Mas se nessa manhã eu e você decidirmos nos esvaziarmos, decidirmos, sim, discipulador amado, eu quero aprender com você, eu quero ser corrigido. Que área da minha vida precisa de correção? Que área da minha vida precisa de ensino? Eu quero aprender com você e eu quero praticar, eu quero colocar isso na prática.
Feche os seus olhos quando essa música está sendo tocada. Você e Deus agora. Já estamos terminando. Você e Deus agora. Como é que está o seu coração? Ninguém conhece melhor você, a não ser o Senhor, do que você mesmo. Como é que está o seu coração? Será que eu tenho agido dessa maneira? Ou será que o meu coração é ensinável? Quantas vezes eu fiz cara feia? Quantas vezes eu emburrei? Quantas vezes eu não quis aquele ensino? Quantas vezes eu não quis ouvir a repreensão? Quantas vezes eu fugi daquela conversa que eu sabia que ali eu seria amado, que ali eu seria corrigido? Quantas vezes? Quantas vezes? Você e Deus agora, querido. Coloque diante de Deus o seu coração. Será que eu preciso ter um coração diferente? Será que eu preciso agir de maneira diferente? Como é que está o teu coração, o meu coração? Querido, eu não sei você, mas eu preciso mudar muito. Há muita coisa no meu coração que precisa mudar. Quantas vezes eu já acho que sei tudo, que eu conheço tudo, mas não pode ser assim. Precisamos a cada dia nos esvaziar, cada vez mais e mais. Ter a humildade de receber o ensino, de receber a correção. Ter o coração aberto para sermos corrigidos. E vai haver dor. Tem momentos que vai ser difícil demais ouvir aquilo que não queremos ouvir. Mas precisamos passar por esse processo, querido, para que sejamos edifícios celestiais, para que sejamos úteis na obra do Senhor, para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor, para que possamos agradar aquele que nos arregimentou para essa batalha. Deus já deu uma ferramenta para que você cresça. Essa ferramenta se chama ensino, essa ferramenta se chama correção, essa ferramenta se chama exortação. Quantas vezes nós resistimos ao trato de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós resistimos ao preparar de Deus a nossa vida? Não queremos passar pelo forno para sermos forjados, preparados, moldados de acordo com o caráter de Deus. Mas nessa manhã, querido, Deus quer fazer obras eternas nos nossos corações. Deus quer fazer obras eternas nos nossos corações, para que nunca mais você experimente, querido, essa amargura, para que nunca mais, para que daqui a alguns anos você não venha a sofrer dano ou prejuízo. O momento se chama hoje e agora, é o momento de aprendermos, de sermos ensinados para vencermos lá na frente, para prosperarmos e avançarmos. Larga a mão agora, querido, tira, joga fora toda dureza de coração, porque o Senhor nessa manhã quer te dar um novo coração, um coração de carne, um coração, querido, amolecido, um coração, querido, receptivo para receber o ensinamento, para que tu cresças. Aleluias. Querido, não resista ao formão de Deus. Não resista, querido, às ferramentas de Deus, porque Ele te quer colocar no prumo. Ele quer nos colocar no prumo, alicerces bem fundamentados, para que a casa de Deus venha prosperar aqui na terra, para que o reino de Deus venha prosperar aqui na terra, para que o reino de Deus avance, para que tua família seja abençoada, para que teus filhos sejam prósperos, para que teu lar tenha paz. Deus quer tratar a tua vida. Aleluia. Queria que você saísse do seu lugar agora. Eu não vou orar por você não, mas você vai procurar agora o seu pastor, o seu líder. Você vai sair do seu lugar e você vai renovar essa aliança. Se você já é um ótimo discípulo, melhor ainda. Se você não tem sido tão bom assim, conversa com ele também. Vai até o seu líder, o seu discipulador, seu pastor, o seu líder, o seu discipulador. Vai até ele agora. Talvez você se lembre de alguma situação onde você resistiu, mas essa hora é a hora de pedir perdão. Talvez você lembre de uma situação onde você não aceitou. Essa é a hora de você renovar a aliança com ele. Me corrija, estou aqui. Que não recuse a minha cabeça este óleo.
como diz o salmista, que não recuse, que não recuse. Eu quero ser ensinado, eu quero ser corrigido, eu quero ser amado, eu quero ser transformado pela palavra de Deus. Aleluias. Oh Deus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Pode aumentar o som, Arlindo, por favor. Aleluias. Renova a aliança com o teu líder, com o teu discipulador. Renova a aliança com ele. Aliança de amor. A partir de hoje, você pode me corrigir, pode falar, porque eu vou aceitar. Porque eu quero crescer, eu quero as bênçãos de Deus na minha vida. Aleluia, Jesus. Senhor, nos dá um coração, Senhor, um coração, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, pronto para receber a correção. Nos dá, Senhor, um coração como discípulos, em primeiro lugar, coração pronto para mudar, que luta contra as nossas próprias, Senhor Deus, nossa própria natureza, meu Deus. E também como discipuladores, nos ensina a ter um coração amoroso, bondoso, um coração cheio, Senhor, de amor, para ministrar sobre nossos discípulos, Pai. Que não queremos, Senhor, queremos ver, ó Pai, uma igreja firme, forte, corajosa, poderosa, uma igreja saudável, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Pai. Oh, Rabaxere que tereralaras. Oh Jesus. Jesus. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está estabelecendo, meu Deus, relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós já vamos terminar, mas nós queremos lembrar, temos as turmas do CTL, ok?